Olá, turminha! Estou aqui para mais uma aula de ciências e hoje vamos falar sobre os diferentes grupos de plantas. As plantas são indispensáveis para a vida de outros seres vivos e apresentam uma grande diversidade. Para que uma planta sobreviva, são necessárias algumas condições para o seu crescimento e desenvolvimento. Não é só pegar a plantinha e deixar lá, ela também tem necessidades como nós. As plantas são seres vivos que fazem parte do ambiente e, assim como nós, elas precisam de águas, precisam de nutrientes, minerais e da luz do sol para sobreviver. Nós já aprendemos que as plantas são seres vivos e que elas vivem em diversos ambientes. Agora, você sabia por que a planta, a maioria delas são verdes? Muito bem. Todas elas possuem um pigmento denominado clorofila, que dá a cor verde às folhas e é essencial para a realização da fotossíntese. Existe uma grande variedade de plantas. Tem as que vivem na água, as que vivem no solo e até as que são fixadas em outras plantas. Com base em suas características, as plantas foram organizadas em grupos, que nós vamos aprender agora. Grupo dos musgos. Os musgos são encontrados em lugares úmidos. São plantas bem pequenas que não possuem raiz, caule e folhas, uma vez que não têm vasos que transportam água e nutrientes. Como os musgos são pequenos, eles absorvem a água e os nutrientes minerais diretamente do ambiente em que vivem. Observem aí, nessa imagem. Eles são plantas que vivem em lugares úmidos. É bem comum encontrarmos os musgos em pedras, em paredes, por ser um ambiente úmido e, assim, ser um ambiente ideal para a sua sobrevivência e desenvolvimento. Aqui na página 105 é a nossa atividade de hoje. Observe a imagem a seguir e responda: a fotografia apresenta mais de um tipo de planta? Observe bem. Eu consigo identificar 2 tipos de plantas aí nessa imagem. E você? Descreva para a pró aí nessas linhas. Número 2. Por que os musgos sobrevivem apenas em lugares úmidos e com presença de luz solar? Olha que a pró já falou das páginas anteriores as características dos musgos. Então, é só você voltar o áudio e ouvir novamente. Vamos falar agora sobre o grupo das samambaias e avencas. As samambaias e avencas pertencem a um grupo de plantas com raiz, caule e folhas verdadeiros, além de vasos condutores de águas e nutrientes. Porém, elas não têm flores, não têm sementes, não têm frutos. Grupo dos pinheiros. Os pinheiros pertencem a um grupo de plantas que tem raiz, caule, folha, estrobilos e semente, mas não apresentam fruto e flor. Os pinhões são as sementes do pinheiro. Os estrobilos dos pinheiros são também chamados de pinha. E os pinhões da araucária também são usados na alimentação dos seres humanos. A araucária é um tipo de pinheiro muito comum no sul do Brasil. Os ciprestes são outro exemplo de plantas que pertencem a esse grupo. A araucária possui estrobilos e sementes, e os ciprestes são do mesmo grupo das araucárias e dos pinheiros também.